Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o terceiro episódio do Papo de Seleção, seu programa onde vamos acompanhar a Copa do Mundo 2026. Já estamos no terceiro programa, ó, Felipão. Terceiro programa já, hein, cara? Tudo bem, senhor? Já até amanheceu. Tudo bem, Felipão? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos acompanha. Tudo bem, Lucão? Espero que estejam bem também. Vamos falar do grupo EIF? EIF. Depois chega. E depois já. O Leonardo, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com o senhor? O senhor está bem, Lucas Vargas? Tudo ótimo. Que sim, assim como... Fiquei sabendo que o senhor está triste porque a série Euforia acabou, não está tão eufórico. Cara, eu não sei quando o nosso público está vendo esse vídeo, mas eu particularmente não sou fã. O fã está o nosso... Ele pode declamar... Não, mas eu não. Não, melhor não, né? Senão vai virar uma análise. Aqui é Copa do Mundo, É Copa do Mundo. mas eu não sou fã da série. Então não tenho o que comentar sobre o Vargas. Perfeito. Se você já assistiu o episódio 1 e 2, o nosso programa que a gente está fazendo umas análises dos grupos, 2 grupos por cada programa. No episódio passado, não perca. Se você não assistiu, volte lá para assistir, que estamos falando do grupo C, o grupo do nosso Brasil, rumo ao Hexa, hein? E no programa de hoje, grupo E e o grupo F. O grupo E, onde vamos aqui apresentar aqui, ó, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador, hein, ó. Como que chega a Alemanha? A Alemanha tenta voltar ao topo depois de anos turbulentos em Copas, hein? Depois do título de 2014, parece que foi ladeira abaixo. Já vamos ver, Curaçao. Como joga Curaçao? O Leonardo vai trazer todas as novidades aí de Curaçao aí, que o Leonardo é o nosso especialista, né, Felipão? Costa do Marfim. Vou esperar, viu? Pois, também bom, hein? Costa do Marfim, pra quem gosta de FIFA ou de FC Ultimate Team, né? Gervinho, Dumbiá, Yaya Touré, Drogba, cara, era... Costa do Marfim é uma seleção que tem muita tradição lá na África, né? Por sua força física, velocidade. Então, vamos comentar aqui também. E o Equador, de Arboleda, hein? Arboleda que gosta de... O Equador virou uma das principais aí, uma das seleções mais intensas aí da América do Sul. Então vamos lá para esse programa, por episódio número 3, começando com o Leonardo Lopes aí. Leonardo, já podemos colocar a Alemanha na próxima fase? Ou o que vai acontecer nesse grupo aí, Leonardo? Fala, né? Cara, acho que sim, podemos colocar a Alemanha na próxima fase, apesar da Alemanha não se ajudar nesse sentido, né? Você falou bem, eliminada na fase de grupo nas 2 últimas Copas, passando vexames, assim, bem grandes, né? Após ter sido campeã lá em 2014, e campeã com muitos méritos, naquela Copa onde a Alemanha sobra, menos na final, mas em outros jogos sobrou bastante. Acho que sim, acho que a Alemanha é a principal força do grupo, principalmente em nomes, né? Acho que o trabalho do Nagelsmann, ele foi dado uma nova chance ali após a Euro, né? Onde a Alemanha mostrou um bom futebol, cara. Talvez a gente chegue hoje como a Alemanha em baixa e com jogadores que a gente não coloque a nível de estrelas mundiais, como a gente já colocou em um momento, mas se a gente for pegar a Euro 2024, em dado momento a gente colocava a Alemanha como uma das favoritas pelo que ela estava jogando naquele torneio. E é bom dizer, a Alemanha foi eliminada para a Espanha num lance extremamente polêmico. Quem está nos assistindo vai se lembrar, que é o toque de mão do Cucurella, que não foi marcado, a Alemanha reclamou muito. A gente poderia estar falando aqui de uma Alemanha campeã de Euro. Então, depois daquela edição de Eurocopa, o trabalho do Nagelsmann ele passou a ser mais consagrado, vamos dizer assim, e foi dada essa chance de disputar a Copa do Mundo. Naquele momento ele era muito questionado. Acho que o grande destaque não tem como ser outro, o retorno de Manuel Neuer, já estava aposentado da seleção. O Der Stegen era pra ter assumido... Não, peraí. Como que ele chamava o Manuel Neuer, Felipe? Isso aí é... Chamava não, eu chamo. Que ele é amigo dos alemães, né? Como que é? É Manu. Manu. Aí tem o Josh também, né? O Josh? Esse aí tá inventando. Esse é a invenção. Tá. Mas o Manuel Neuer está de volta, né? Era pro Der Stegen ter assumido essa condição de titular. Essa passagem de bastão era pra ter acontecido, mas o Der Stegen passando a conviver muito com lesões no Barcelona, não conseguia jogar, mais de uma temporada parado. Perdeu a posição titular quando voltou, né? O Juan Garcia, primeiro o Chesney, né? Joga no lugar dele na temporada passada. O Juan Garcia, esse ano, chega no Barcelona e vira o titular. O Der Stegen tem que procurar outro clube, vai pro Girona. Também continua sofrendo com lesões e mesmo assim não consegue ter bom desempenho quando joga. Machucou, né? E mesmo quando jogou não teve bom desempenho. Acabou que vai ficar fora da Copa. O Baumann seria o titular.
mas a Alemanha foi recorrer ao Manuel Neuer e ele tá de volta aí. Não será o capitão dessa vez, o capitão será Joshua Kimmich, mas... Mas assim, Léo, o que você acha dessa troca, assim, né? Porque o Neuer, ele não faz parte do ciclo inteiro, né? O Baumann, ele era o goleiro titular, tinha a confiança do técnico, né? Inclusive isso diz que deu aqui até um contratempo ali na seleção alemã. Como que você vê essa situação, assim? Porque era o goleiro de confiança, né? O técnico chegou e falou que ele seria titular e depois volta pro Neuer. É muito complicado, assim, eu acho que a gente tá querendo ou não, a gente tá falando de uma exceção muito grande. Porque em qualquer outro caso, eu acho que não seria justificável. Eu acho que é uma sacanagem, entre todas as aspas, fazer isso com o goleiro. Só que a gente tá falando do que pra mim é, pelo menos, o maior goleiro da história do futebol. Então, você ter a possibilidade de ter o Manuel Neuer em campo, não dá pra deixar passar. A gente viu as quartas de final da Champions League contra o Real Madrid, o primeiro jogo no Santiago Bernabéu, o Neuer faltou fazer chover. Então, assim, até o próprio jogo contra o PSG, o jogo da volta na Allianz Arena, ele vai muito bem também. Então, um goleiro daquele nível, você poder contar com ele em uma Copa do Mundo, cara... E a gente tá falando do melhor goleiro de um jogador que teve entre os 3 da Bola de Ouro em 2014 pela Copa que fez lá quando a Alemanha foi campeã. Então, se fosse outro goleiro, eu até concordaria que seria uma sacanagem ali. Mas como é o Neuer, aí eu acho que não tem muito o que fazer. Nesta Alemanha, que de desfalque, acho que o maior é o Gnabry, né? Machucado, não vai jogar. Tem ausências por opção técnica do próprio Nagelsmann, que geraram algumas controvérsias. Acho que o ADM é uma delas, o Andrich acho que é a principal ali pro meio de campo, Stat fora também, o Henriks lateral fora. Mas é uma Alemanha que chega, se não com nome muito estrelados, né? Como a gente já costumou a ver, chega com um time com jovens jogadores que vêm aí para tentar o seu grande destaque. Eu falo de Musiala e Wirtz principalmente, acho que são os 2 nomes aí que mais se destacam nesse time. O Musiala, infelizmente, teve uma lesão muito séria, né? Ficou fora boa parte da temporada. O Wirtz fez uma transferência de uma liga, que é a Bundesliga, por uma liga completamente diferente, que é a Premier League, e não foi muito bem nesse primeiro ano de Liverpool. Mas acho que são os 2 principais destaques ali, de um time que vai contar muito com o Havertz, que a gente viu 2 dias atrás, a gente tá gravando dia 1º, 2 dias atrás da final da Champions League, onde o Havertz foi o melhor jogador da partida. Acho que ele vai ser esse cara muito importante também para a Alemanha. E só rapidinho para dar um pitaco, acho que a Alemanha, ela não desperdiça o Neuer, mas ela desperdiça o Kimmich. Porque para mim o Kimmich de volante é um dos melhores do mundo e o Nagelsmann já falou que vai jogar como lateral. Isso para mim, eu até posso perguntar pro Felipe, para vocês, se vocês concordam, pra gente tá até falando um pouquinho de Alemanha, e acho que é merecido, né? A gente tá falando de uma tetracampeã mundial. Eu acho que jogar com o Kimmich de lateral acaba desperdiçando um pouquinho o potencial que ele tem. Acho que sim, acho que potencial de criação até, né? Exato. De criação de jogo. A gente falava isso também do Alexander-Arnold, né? Que poderia jogar pelo meio e nem vai pra Copa do Mundo, né? Não vai. Não vai pra Copa do Mundo. Mas é isso, cara. Eu acho que perde muito na criação, ganha ali na posição, porque ele é um craque, né? Independente de onde joga, e ganha na posição, então na lateral direita não vai ter problemas, mas podia ter esse passe mais refinado ali no meio de campo, mas acho que os jogadores do meio também são de qualidade, mas obviamente, onde você jogar vai perder, tanto na lateral quanto no meio de campo. Acho que é ver onde a perda é maior, né? E talvez o treinador tenha achado que no meio seria um pouco menor. É isso, é uma Alemanha que vai chegar com esse meio de campo formado por Pavlovic como uma certeza, e com outro jogador que é uma grande dúvida. Hoje ele ainda entende que o Goretzka é essa principal função. O Goretzka vem de uma temporada abaixo no Bayern, onde ele pouco jogou. Tem outros nomes, tem o Pascal Gross, que a gente fala muito no Festa do Chá, jogador do Brighton, mas por enquanto o Goretzka deve ser essa opção. O Kimmich evidentemente vai jogar ali também, ele é um lateral que vai trabalhar pelo meio em todo momento ali. Não é aquele lateral que vai fazer fundo, por exemplo, é o lateral que vai jogar muito mais pelo meio, diferente do lado esquerdo da equipe da Alemanha. Então, acho que sim, a Alemanha é a grande favorita nesse grupo. Curaçao é talvez a grande história dessa Copa do Mundo. Acho que Curaçao e Cabo Verde são as 2 seleções que, pelo menos eu mais me emocionei ali vendo as classificações de um país de 185 mil de habitantes ali, né, cerca, né? Então, foi muito bacana ver Curaçao se classificando para essa primeira Copa da história. Mas Curaçao chega também, assim como o Marrocos, com uma polêmica, né? Fred Rutten pediu demissão há poucos dias da Copa, e Curaçao foi recorrer ao técnico que levou ela à Copa, o Dick Advocaat, que depois de conquistar a vaga para a Copa do Mundo saiu da seleção, mas agora está de volta porque o Fred Rutten pediu essa demissão. Costa do Marfim de um ciclo muito bom, cara. Campeã da Copa Africana de Nações em 2023, volta à Copa depois de 12 anos, né? Jogou em 2014 no Brasil.
de um time que acho que tem as suas principais valências nas pontas, né? Nas suas duas pontas. Falo de Amad Diallo, jogador do Manchester United, e de Yan Diomandé, jogador do Leipzig, que inclusive está sendo aí monitorado por grandes clubes. Mas tem outras boas peças, tem o Kessié, né? Ex-jogador do Barcelona, atualmente na Arábia, Nicolas Pepe, Adin Graf, Fofana. É um time que chega muito bem, fez um ciclo muito bacana. Tô curioso para ver Costa do Marfim, acho que pode ser a segunda força do grupo. Não acho que será, porque o Equador, se a Costa do Marfim fez um ciclo muito bom, o Equador fez um ciclo muito bom e terminou esse ciclo muito bem, fazendo uma campanha de eliminatórias muito boa, campanha histórica até, eu não lembro a classificação final, mas eu acho que termina na terceira colocação. Ganha do Brasil, né? Ganha do Brasil. Inclusive. Então, é uma seleção que chega muito forte, uma das principais sul-americanas, cara, assim, tirando Brasil e Argentina, acho que o Equador seria a terceira sul-americana, assim, acho que dá pra dizer isso. Colômbia, né? Colômbia também vem forte, mas né? pelo que foi o ciclo, eu acho que o Equador bem à frente, assim, hoje, pelo menos, é óbvio, a Colômbia, pelo menos em Copas, tem até uma história maior, mas eu acho o Equador, assim, carregada por Moisés Caicedo também, evidentemente, o Arboleda não vai para a Copa. Tá bem nítido, né? Mas carregada por Moisés Caicedo, o Kendry Paz é um moleque que a gente tem que ficar muito de olho, né? Foi comprado já pelo Chelsea, emprestado por lá no Strasbourg, mas é um bom jogador. Tem bons jogadores aí, acho que é dupla de zaga também, né? O Hincapié e o William Pacho é uma dupla, de nível mundial, né? A gente tá falando de dois jogadores que estavam na final da Champions. Então, tô curioso pra ver esse Equador também. Felipão, e aí? Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, seu destaque aí desse grupo. Cara, acho que é isso. Acho que a Alemanha surge na frente, obviamente, mas também não vai ser um grupo muito fácil. Não vai ser um grupo que a Alemanha vai encontrar facilidades, né? Costa do Marfim e o Equador, como o Léo falou muito bem, são times aí que podem surpreender, que tem atletas que podem surpreender, né? Principalmente ali o Equador, por conta do que tudo fez nas eliminatórias da Copa do Mundo e também da qualidade dos atletas, né? A gente fala de Moisés Caicedo, tipo, quase todo tempo. Dos seus grandes jogos ali no Chelsea, dos seus grandes jogos ali no futebol mundial, e também fala da grande zaga que esteve na final da Champions League aí há alguns dias. Então é um grupo bastante complicado. Acho que passa Alemanha e Equador, mas também é um grupo que pode ter a repescagem ali, né? Um grupo que vai fazer pontos ali no Curaçao, e aí pode ter esse terceiro grupo aí da repescagem. Perfeito, hein? Grupo F, então, grupo de Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A Holanda, com sua tradição, um time muito ofensivo, né? Destaque para a zaga. Vou destacar a zaga, falei que é um time muito ofensivo, mas eu quero destacar Virgil van Dijk. Aí é brincadeira comigo. Né? Jogou aonde? Aí é brincadeira comigo. Jogou no Southampton. Olha só que engraçado, né? Tem o Japão. O Japão que, na minha opinião, é um dos principais destaques desse grupo aqui. Porque, pra quem não conhece, ou pra quem conhece aqui também, tem um anime chamado Blue Lock. E que é o quê? Ele pega uns atacantes, né? Eles deixam, como se fosse um reality show lá, deixam confinados em uns lugares lá. E estão à procura de um atacante que seja o atacante mais egoísta do mundo. Que é atacante que só quer fazer gol. Depois da derrota em 2018 com a seleção do Japão, eles fizeram esse movimento aí. E fez tanto sucesso o anime que a seleção japonesa está fazendo um Blue Lock da vida real, né? Se você quiser saber mais, acesse o canal do YouTube Cavaleiro Sardinha também, que é o meu canal, vou fazer um merchanzinho aqui. Cara, muito legal. E o Japão, há 9 partidas sem perder, né? Com seleção Por conta europeia. disso, o Japão é um dos grandes destaques. Exatamente. Não, tá jogando bom futebol, pô. Não perde 9 jogos aí pra seleção europeia, né? Então fica aí tem vários nomes ali, como o Kubo, o Mitoma. Cara, são jogadores ali. O lateral direito, que é o Sugawara, que é jogador só tempo. Temos a Suécia. Tem que colocar, né? Tem que colocar o Suécia. A Suécia aí, que tem uma organização muito boa também. E por final temos a Tunísia, que é o competitivo, mas talvez seja a seleção mais fraca desse grupo, né, Felipão? Lucão, mas eu acho uma sacanagem a seleção da Holanda ter o maior artilheiro da história jogando em solo brasileiro e você puxar o destaque para um atleta... Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. É um grupo bastante interessante, né, cara? Um grupo que tem Holanda, Japão e Suécia aí, acho que brigando aí por essas 2 vagas, e vai ter um terceiro também. E a Tunísia corre por fora aí, acho que vai ser infelizmente, o saco de pancadas, né? É perigoso a gente falar isso, né? Porque no programa aqui... Perigoso, aí você falou isso aqui, ó, no dia 1º de junho.
Tunísia é campeão mundial. Grande chance da Tunísia ser a zebra, né? A zebra. De passar nesse grupo daí e eu ficar com cara de taxa igual eu fiquei lá quando a gente fez o programa O Fluminense aí. Exatamente. Falei que o Fluminense só ia pra passear, o Fluminense chegou quase o mais longe dos brasileiros, né? Final, né? Exatamente. Mas a Holanda vem bastante forte, acho que é o principal nome desse grupo. Vem com o Memphis Depay, convocado, e joga no Corinthians, e é o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Também tem grandes nomes, como assim, mas obviamente, em menor escala, né? Virgil van Dijk, esses caras assim. Japão, que vem com uma seleção forte, como você bem disse. A Suécia, que tem um ataque muito interessante, né? A Suécia conta com Gyökeres e Isaac ali na frente. Isaac voltando de lesão, é bem verdade, mas é um atacante que a gente sabe que não pode vacilar na frente dele, que ele guarda. O Léo, acho que não pode falar muito isso, né? Porque nessa temporada ele foi um pouquinho irregular. Quem que ele guardou lá? Oi? Quem que ele guardou o Isaac no livro? Infelizmente foi mais temporada de medicina, né? Temporada parado. E a Tunísia, enfim, acho que vai ser o time que vai não vai somar pontos nesse grupo F. Perfeito. Leonardo, vamos falar do grupo F então, mas eu queria perguntar pra você, vamos ver se você sabe também, né? Quem foi o goleiro depois de Van der Sar? Quando o Van der Sar saiu da Holanda ali, depois, qual foi o goleiro que Stecklenburg. jogou? Vamos lá então. No grupo F, Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Cara, esse grupo é muito interessante mesmo. Eu diria que um dos principais grupos da Copa do Mundo, eu não vou cravar aqui que é o mais, porque são tantos grupos que eu nem lembro dos outros. Mas de cabeça, assim. Mas esse grupo é muito interessante, cara, porque a gente tá falando de uma Holanda favorita, sim, não tem como não colocar isso. Pra mim, acho que é a maior seleção do mundo que não tem um título de Copa do Mundo. O Felipe vai discordar, porque ele vai puxar sardinha pra outra aí, mas... Certeza. Mas eu acho que a Holanda, por tudo que fez, 2 finais de Copa, tudo, 3 finais de Copa, né? E é a principal, a gente pode colocá-la como favorita pelo nome que tem. Treinada por Ronald Koeman. Que treino, nossa. Eu jurava que era pelo filho, cara. Eu jurava. Acho que é um time que teve lá seus altos e baixos, mas tem grandes nomes e pode se apoiar nisso, assim. A convocação deixou ali algumas pessoas irritadas, né? O Frimpong fora, De Vries fora, né? Acho que foi uma surpresa, assim. A gente sabe que a potência defensiva que a Holanda tem, você falou do Van Dijk, que obviamente é o grande expoente, mas não é só isso, né? Tem outros grandes jogadores. Van de Ven, uma grande temporada no Tottenham. O Van der Heck, é difícil falar, vamos lá. Só essa cara do Vargas quer dizer que é difícil falar que alguém fez uma grande temporada no Tottenham. E ele tem razão. Mas o Van de Ven foi um dos destaques do Tottenham, querendo ou não. O Van Heck é a mesma coisa pelo Brighton. Fora a Ake, entre outros, que a seleção da Holanda é uma daquelas que vai jogar com a linha de 4, que vão ser 4 zagueiros, né? O próprio Timber, pelo Arsenal também. Difícil marcar gol no Holanda também. Difícil. Mas acho que os dois grandes destaques ali que não foram pra Copa, eu diria Frimpong e De Vries. A gente teve surpresas, acho que o Wiefer e o De Roon, que estavam fora nas últimas convocações, sendo trazidos de volta para essa última convocação. E o grande destaque, Vargas, e aí a gente falou muito dele nos últimos episódios de Festa do Chá, e cara, muito merecida a convocação do Somerville, que fez um grande final de temporada pelo West Ham da Premier League e conseguiu acabando entrar aí nesta lista da Holanda, que vai ser comandada aí por Cody Gakpo, por Memphis Depay. Tem a lesão do Xavi Simons, né? Já não falei dele, não vai pra Copa, machucado. Entre outros, assim, acho que, obviamente... Seria a primeira Copa dele no auge, né? Sim, com certeza. E também outros grandes destaques ali no meio de campo, De Jong, Gravenberch, entre outros. Acho que a Holanda tem bons nomes aí pra liderar esse grupo. Mas não colocaria, assim, como favoritaça absoluta por conta desse Japão, cara. Que você disse bem, é uma das grandes histórias dessa Copa do Mundo. É um ciclo muito bom do Japão, muito bom mesmo. Chega num momento onde há muito tempo a gente não vê um Japão chegando. Eu diria que talvez a gente nunca viu o Japão chegando tão bem para uma Copa do Mundo como ele chega em 2026. É muito triste que o Japão vá para a Copa sem as suas 2 principais estrelas. Tanto Minamino quanto Mitoma machucados não vão jogar a Copa. O Endo, que é essa terceira estrela, acabou voltando aí nos últimos dias, né? Inclusive jogou o amistoso ontem, o jogo foi ontem aqui pra nós. Mas 2 das suas 3 principais estrelas, infelizmente, não vão estar pra Copa. Nagatomo é um destaque, né? Acho que 5ª Copa do Nagatomo, a gente vem falando dele aqui há anos, ele vai jogar aí de novo.
É um time que tem ali seus nomes, acho que o Kubo vai acabar tendo responsabilidades a mais agora, né? Sem Minamino e sem Mitoma, ele vai ter que assumir boa parte da responsabilidade ofensiva desse time, entre outros jogadores, mas como você falou, jogos de invencibilidade, campanha muito boa, solidez, já tem uma solidez historicamente na Ásia, esse ciclo teve ainda mais, chega muito forte para essa Copa do Mundo. A Tunísia eu acho que é sim, de fato, o grande azarão desse grupo, é um ciclo muito abaixo da Tunísia, com muitos altos e baixos, mas muito mais baixos do que altos, e talvez não tenha jogadores desequilibrantes, que eu acho que é o que faz diferença para a Suécia ser um pouco melhor do que a Tunísia. Porque a Suécia tem uma das histórias mais engraçadas dessa Copa, porque, para quem se lembra, a Suécia praticamente foi eliminada nas 3 primeiras rodadas da eliminatória, e aí ela simplesmente demitiu seu treinador, contratou o Graham Potter e começou a treinar para a repescagem, porque ela tinha vaga garantida por causa da Nations League. Ela não se classificou para a repescagem por conta das eliminatórias. E aí ela meio que abdicou ali dos restantes das rodadas da eliminatórias e deu tempo para o Graham Potter azeitar esse time e, posteriormente, em março, garantir a vaga para a Copa do Mundo. Azeitar foi bem. Azeitar eu gostei. Conseguiu azeitar o time. E, inclusive, vencendo a Polônia, né, num jogo que era bastante disputado, e se classificando para a Copa. Naquele time liderado pelo Gyökeres, né, o Isaac não estava machucado, como ele ficou boa parte da temporada. E é bom que se diga, muito por conta dele, tá? O Isaac preteriu ali de fazer pré-temporada por conta ele estava ali nos problemas ali, ele queria sair do Newcastle e ir pro Liverpool. Então ele abdicou de pré-temporada. Acho que muitos dos problemas físicos também tem culpa dele. Mas estão inegavelmente os dois grandes nomes da Suécia, que tem outros bons nomes. Tem o Bergvall, jogador do Tottenham, o Elanga, jogador do Newcastle. Kulusevski, então, foi? É o bingo, né? O meu bingo aqui. Se alguém vê o Kulusevski pela rua, tire foto, por favor. Porque, assim, é inacreditável, cara. Mais de 1 ano e meio não se fala de Kulusevski fora da Copa, por lesão, infelizmente, né? Assim como o Emil Holm, machucado também na data FIFA. Quem? O Milhouse? Emil Holm. Se lesionou já convocado, né? Mas acabou tendo que ser cortado. E acho que o Graham Potter já está sofrendo uma grande pressão, porque ele deixou o Hugo Larsson de fora, e principalmente o Rony Bardic, e a torcida suécia ali já está com protestos muito claros ali pro Graham Potter, que deixou os jogadores de destaque fora dessa lista. Então vamos ver como vai chegar. A gente viu os últimos trabalhos do Graham Potter não são tão empolgantes assim na Premier League. É um treinador que já teve muito lastro lá atrás, né? Mas atualmente vem num viés de baixa e conseguiu classificar a Suécia. Vamos ver como chega. Mas eu diria que Japão e Holanda são bem favoritas nesse grupo aí. Perfeito. Então chegamos ao final de mais um episódio 4 do Papo de Seleção. Agradeço a participação do Felipão, do Leonardo Lopes e principalmente a sua, que tirou esse tempo aí para assistir o episódio 4. Lembrando que o episódio 2, se você não assistiu ainda, falamos da Seleção Brasileira, em tudo lá, análise do grupo da Seleção Brasileira para mais essa Copa do Mundo. Agradeço de coração a sua participação, ficamos por aqui e voltamos amanhã, tá? Mas antes, não se esqueça de se inscrever, de deixar aquele like e de seguir as nossas páginas aí, nosso Instagram, nosso Twitter e de acompanhar o nosso site também, fechou? Beijo no coração de todos e até amanhã com mais um Papo de Seleção.